Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a vice-prefeita eleita de Cuiabá, Coronel Vânia. Muito bem-vinda ao Conexão Poder. Obrigada, uma satisfação estar aqui, tendo mais uma oportunidade, né, de trazer à luz essa gestão vindoura, né, e essas expectativas que a gente traz aí nessa gestão 2025 e 2028, né? Fique bem claro, 4 anos lá para a gente estar gerenciando. Vice e também secretária, né? Que você vai assumir a pasta de assistência social. Uma pasta com peso grande aí para o município, né? Sim. Como é que está essa preparação? Por hora a gente tem recebido, né, o serviço, recebido a transição na fala militar é uma passagem de comando. E a gente tem recebido essa equipe de transição técnica, né, tem recebido dados, indo a campo, tentando vislumbrar o que está ali já montado, né, para que posteriormente a gente possa aproveitar o que já tem e manter, né, aprimorar e posteriormente montar uma estratégia de gestão, né, um plano de governo aí executível, né, para a gente poder durante esses 4 anos colocar tudo aquilo que foi como proposta em ação. Então é isso que está acontecendo nas secretarias em geral, né. E como vice, a gente tem visto ali, né, o Abílio funcionando, montando secretariado, né. E só que eu estou bem focada nessa pasta de assistência social, porque é uma pasta grande. É grande. Sim. É uma responsabilidade grande. Mas a gente vai dar conta. É isso. Coronel, você tem uma carreira aí extensa dedicada à Polícia Militar. Muitos te conheceram, inclusive, quando você surgiu na campanha do Abílio, muitos te conheciam, já tinham te visto outras vezes na Patrulha Maria da Penha. E aí gera uma certa curiosidade, em que momento que surgiu esse interesse pela vida política, essa vontade de sair, procurar outras áreas, outros ramos? Foi por conta do convite do Abílio, ele já te conhecia antes ou você já tinha esse engajamento com política em outro momento? Essa questão da Vânia ser política nasceu em 2019 em razão da reforma da Previdência. Vou ser bem breve, né? Que eu já contei essa história algumas vezes, mas foi numa causa muito específica minha e que posteriormente, indo para Brasília, de forma muito personalíssima, a gente foi abrindo espaços políticos, e eu faço personalíssima porque a causa realmente era, poxa, a reforma da Previdência vai trazer um prejuízo enorme para a gente, para as mulheres militares principalmente, porque elas teriam um adendo aí de 10 anos a mais na prestação de serviço. Então a gente entrou nessa campanha, né, ali naquela época, para que não houvesse esse prejuízo tão grande mediante a reforma. E lá, em dado momento, os políticos, né, foram apontando, acenando. 2019 isso. Voltamos com uma causa ganha, foi uma luta bastante árdua. E com alguns momentos pontualmente bastante históricos, né, para mim, de forma muito pessoal, e Deus estava lá como testemunha. E continuamos na polícia, né, trabalhando. E depois, em 2022, em razão disso, eu fui convidada a ser deputada estadual, né, e tinha ali algumas vagas já hoje, né, existe a cota das mulheres. Foi oportuno aceitei ali o convite, meio que titubeei no começo, falei, não é sobre isso. E depois falei, quer saber, vamos para essa experiência, vivenciar. E nessa experiência, eu conheci a Abílio, dentro do partido, mas conheci de oi e de campanha. Então a gente fazia campanha igual, né, na rua, distribuindo panfleto, trabalhando arduamente. Sempre via também o Ranali por lá. Então nós 3 estávamos na rua o tempo todo praticamente. E houve uma identidade, querendo ou não, ele enquanto candidato a deputado federal e eu enquanto candidata a deputada estadual. Houve ali então uma troca de, na verdade, uma empatia na questão da forma de trabalhar, né? E houve, né, o resultado, infelizmente, né? Ou melhor,
tudo tem Talvez o seu propósito, né? Um trajeto. Exatamente, até mesmo porque senão eu teria que pedir para reserva, para ir para reserva proporcional e perderia um pouco do salário naquele momento, naquela fase, não seria coronel de polícia. Então tudo tem um propósito, né, nas mãos de Deus. Mas a campanha em 2022 trouxe várias oportunidades e uma experiência assim impagável. Contudo, foi penosa e eu meio que falei, olha, não vou para esse lado. Voltei para a polícia, foquei no serviço e de repente eu estava lá na Patrulha Maria da Penha aprendendo um pouco mais e isso trouxe, né, fora todo o enredo histórico que tinha da Vânia aí na formação profissional, trouxe essa Vânia que hoje, de repente, a Abílio lembrou enquanto candidata a deputada estadual, na mesma forma de trabalhar. E conhecendo eu na Patrulha Maria da Penha também, o meu trabalho mediante a Patrulha Maria da Penha do CR1, ou seja, de toda a capital. Sim. Ele trouxe inclusive uma emenda parlamentar que ainda não foi executada, deve ser executada no ano que vem, não deu tempo, né, de ser executada esse ano, de R$500 mil para a patrulha, não porque eu estava lá, porque antes dele me convidar, eu era a comandante da patrulha. Sim. E houve esse encontro de expectativas, de oportunidade, de conhecimento, que fez a Abílio, num dado momento, lembrar que havia essa mulher e ele criar ali alguns critérios que ele queria uma mulher para ser vice. Eu achei bastante interessante a pauta, o argumento dele. E o Novo estava por lá, né? O Partido Novo, trazendo eu como vice deles. E após a coligação, né, o Reginaldo desistiu não, abriu mão de ser candidato para um bem maior, que é o favorecimento, enfim, da direita, né, que todos são partidos de direita. Então essa gama de informações aí é que fez a gente estar aqui hoje, com essa campanha bruta toda aí que vocês viram. Mas nada fugiu não há coincidências, né? Sim. Por mais que não foi algo provocado ali por mim, acho que Deus, por isso que eu falei que vem vindo como missão, sabe? E a gente está aqui para isso, vamos embora. A gente até ouviu falar bastante de que teria sido esse presidente Bolsonaro que teria indicado seu nome, né? Ele me ama mesmo. Michele, desculpa. Nosso presidente é um querido, né? Assim, ele é muito engraçado, né? Muito leve, né? Tem os valores dele bastante fortalecidos, mas não teve essa... Infelizmente, não teve Não teve conversa. Não teve essa indicação. Não sou parente do Bolsonaro, não, gente. Eu tô aqui. Não teve. E dessa experiência que você traz da sua vida militar, o que pode somar agora nessa gestão? Tudo, desde cada aprendizado, peleja, tudo. Hoje eu vejo que tudo que eu passei tinha um objetivo. Às vezes porque tem pessoas que entram na corporação, né, se formam policiais militares e vão para um comando da capital, um batalhão, uma unidade, ou um comando especializado principalmente, e se formam ali, ou vão para por exemplo, um setor financeiro dentro da PM. E ali eles ficam vários anos trabalhando. Então isso a gente fala da rotatividade da PM, ela é bastante alta, mas para quem está na rua muitas vezes, né? Rotatividade é trocar policial de batalhão para batalhão. Mas geralmente quando você vai para uma área administrativa, você se especializa e fica fixo num setor ou outro. Eu entrei, fui para o operacional quando me formei, inclusive passando pelo batalhão de guarda, que então cuidava, que é a polícia penal nossa hoje, antes era feita pela polícia militar. Sim. E o batalhão de guarda era o batalhão que cuidava dos presídios. Então era o nosso serviço. Então eu saí aspirante e já fui para lá, de cara. Primeira experiência. Primeira experiência, bem pesadinha. Então assim, tudo, e aí eu vejo que no administrativo geralmente as pessoas ficam muito fixas, porque elas se especializam naquilo e permanecem.
uma pasta de financeiro, por exemplo, elas ficam. E eu tinha, querendo ou não, uma rotatividade. Eu fui muito para a área de ensino dentro da Polícia Militar, desde o Tiradentes, o Cefap, a Academia de Polícia Militar, na formação do... E até o museu, que é da área de ensino, né? A diretoria de ensino abarca o museu também da PM, que querendo ou não é cultura, mas entra na PM, entra dentro da diretoria de ensino. E fui passando por várias coordenações, fui comandante, subcomandante, né, diretora, coordenadora e não entendia. Hoje eu entendo tudo, sabe? Porque isso deu, querendo ou não, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia. E isso trouxe, querendo ou não, muito aprendizado. Então, eu vejo que tudo valeu a pena, sabe? Porque quando você muda de um setor, né? A gente sabe que, tem poxa... que se readaptar, conhecer aprender, novas, né? aprender novos processos, né? Então, eu passei várias vezes por isso, mas graças a Deus, em todos os setores que eu passei também, hoje eu vejo as pessoas falando assim, nossa, a senhora fez a diferença lá, sabe? Nossa. Então, assim, porque eu era muito intensa em tudo que eu me dedico a fazer. E eu vejo as pessoas que trabalharam comigo voltando para falar, Coronel, tô aqui, quiser trabalhar junto, né? Legal. Então isso para mim é uma honra também, né? Porque fala, nossa, vai me aguentar? Trabalhou lá, ainda vai querer trabalhar comigo de novo aqui na prefeitura, não As pessoas chegam empolgadas, não, que a senhora é uma ótima gestora, e eu gostei de trabalhar, e a gente trabalha igual, então vamos embora. Então isso assim, isso me traz uma sensação muito grande, não é uma questão de vaidade, porque é equipe. Então, eu tô ali, às vezes, na gerência, mas se não for a equipe, Sim, entende? Então, é sobre isso. E quando a pessoa chega, eu sei que ela não tá ali só para ser mandada, ela tem a sua competência legal. E eu sempre valorizei muito isso, sabe? E aproveitando até que a gente está falando dessa carreira sua na Polícia Militar aí, e a gente espera que essa ação e essa postura da Coronel Vânia também seja à frente da Prefeitura como vice, também na Secretaria de Assistência Social. No começo, na verdade, a gente esperava até que você fosse assumir a Secretaria de Segurança Pública, de Ordem Pública, né, nesse sentido. Mas aí surgiu o seu nome na Secretaria de Assistência Social. Pensando por esse lado, quais que serão as primeiras ações na Secretaria de Assistência Social? O que vocês já puderam levantar dessa secretaria? Quais são as falhas ou as dificuldades que vocês vão ter que enfrentar aí nessa próxima gestão? Nós estamos numa fase de transição, como eu já disse. Sim. Então, as ações já estão sendo feitas, que querendo ou não é receber uma casa, né? No caso, uma pasta, que é a Secretaria de Assistência Social, no meu caso. Assim como todos os outros secretários aí que estão sendo demandados, né? Que estão sendo convidados, né, pelo prefeito a serem secretários, estão com essa missão de recebimento. E a partir daí a gente tem que ver o que já existe, né, verificar ali o que é compatível com o que a gente traz enquanto gestor e com o que a gente visualiza de futuro, sabe? Daqui 4 anos, é isso mesmo que a gente precisa? É esse projeto? Então, lógico, ninguém vai chegar com radicalismo, né? A gente quer ouvir todos que estão, funciona? Não, mas por quê? Como está? Então, esse recebimento, ele já é bastante trabalhoso mesmo. Enxergar essa casa e saber quais pontos que a gente tem que reformar, sabe? Às vezes a parede, o encanamento está fechado e ali existe uma parte hidráulica que pode estar com vazamento. A gente tem que entrar primeiro para ligar o registro geral e enxergar se existe vazamentos, se, né, há ali um banheiro bem reformado para a gente falar, não, aqui está ok, não precisamos mexer. E por hora a preocupação maior é com o 1º de janeiro, né, manter aqueles serviços básicos que tem que ser levado pela Secretaria de Assistência Social e pelas demais. Para não ficar um vácuo, né? Exatamente, em todas as pastas. Você imagina a pasta da Secretaria de Saúde, né? Deus me livre. Então, e aí se você não tem informações a tempo para você poder se organizar e falar, não, 1º de janeiro é minha gestão, ok.
Tá, mas e o que a gente tem até agora? Essa transição não permitiu a gente enxergar isso. E muitas vezes a gente... Mas não permitiu porque ainda é muita coisa ou não permitiu porque está nebuloso, não está tão transparente como deveria estar? Então, existe uma resolução, né, que fala sobre as obrigações na transição, né? Quais relatórios as secretarias têm que trazer para a gente. E esses relatórios, eles estão muito aquém do que essa resolução legisla. É superficial que tem sido apresentado, seria isso? Por hora, sim. Então, a gente, aí tem os prazos, né? Estão dentro dos prazos, sim, mas sempre que, se fosse no prazo mínimo, né, o adiantamento disso, para a gente facilitaria, né? Para chegar realmente 31 de dezembro, você imagina, o que vai ter no 1º de janeiro? E a sociedade, às vezes, não enxerga que 1º de janeiro ainda está as consequências, né, da gestão anterior. Sim. A necessidade. Meses pra frente, exato, para a gente poder enxergar tudo isso e reformar, né? Reformatar, aproveitar o que tem. Só que no 1º de janeiro tem serviços que não podem parar. Não. Né? Você imagina uma casa de albergue fechando no 1º de janeiro. Entende? Sim. Então, a gente tem que ter acesso a esses dados. E como está para 1º de janeiro em diante, até um tempo que a gente chegue, não, de agora em diante a gestão é nossa. E aí a gente consegue... então a gente está andando e trocando a roda, igual dizem, né? Pneu, tentando, mas assim... as equipes que estão sendo formadas, elas vão ter que ter muita consciência disso. A preocupação é grande, logicamente, mas a gente sabe que não vamos parar, né? As boas expectativas existem, as conversas e diálogos necessários com todas as instituições necessárias estão sendo feitas. Não é por isso que tem ninguém parado esperando nada. A gente tem trabalhado todos os dias, desde o dia 20, depois da campanha? 27 foi a votação. 28, dia 28 estava a gente lá no PL, rachando de trabalhar já. Então, assim, não houve acomodação nenhuma dessa equipe, dessa gestão, né, dessa Vânia Abílio, e depois eu falo gestão porque a gente está agregando, né? Aí vem a secretária, dessas informações a equipe começou pela equipe técnica, né, que agora vem esse secretariado. Dessas informações de transição que não estão tão transparentes, na sua avaliação, seria para não deixar claro o que está de errado ou para atrapalhar essa gestão que começa agora? Olha, a intenção eu não sei qual é. O fato eu sei que existe. O fato é que, conforme a resolução, os dados que a gente obteve até agora estão incompletos. A intenção disso não compete a mim dizer. Então, compete a quem estava lá na secretaria falar, não foi por aí, né? Então, eles têm essa resposta. A intenção também não vai fazer a gente amarrar, né, ou cruzar os braços e esperar, não, é problema deles né, e não nosso, eles que estão negando os dados. A gente está fazendo o que é possível para administrar e gerenciar o melhor possível, com o que tem. Sim. Então, às vezes, até eu pensei em visitar os CRAS. Aí, parece que não é legítimo ainda, entendeu? Como que vai lá ela no CRAS, nessa altura do campeonato? Então, algo parece que está ainda invasivo. Entendi. E eu não quero que os funcionários vejam dessa forma, de forma alguma. Vocês estão querendo antecipar o trabalho que vocês vão ter a partir do começo do ano que vem. Exatamente. Né? A gente vai ter que trabalhar em equipe, não vai? Por que não adiantar um pouco isso? Então, essa receptividade deveria ser vista por todas as secretarias. Né? A campanha já acabou, né? Legitimamente, exatamente. Então, assim, não tem mais gente competindo por nada. É um fato, né? Abílio prefeito, eu como vice, eu como secretária de assistência social. E Deus proverá que a gente esteja vivo até assumir tudo isso. Então, vai ter que estar, porque tem bastante coisa para fazer, viu, Vânia? Então, assim, bom estar. É um fato, não é? E a gente trabalha com fatos. Deus acabou de botar a mão na cabeça. Preocupação.
Então, assim, os olhos, né, a forma como vem, de forma às vezes negativa, invasiva, e não é essa a intenção de forma alguma. A gente quer antecipar para que no 1º de janeiro, coloque a cabeça no travesseiro e falar, ó, a gente fez o melhor que foi possível. Sim. E amanhã levantar de novo e vamos trabalhar de novo até... Mais 4 anos pela frente. Exatamente, entendeu? A gente conversava aqui antes de começar a gravar sobre essa questão de população de rua, né? Essa é uma preocupação que você tem também pela pasta que você vai conduzir, de como é que vai trabalhar isso, porque é um pepino, né? É um pepino, porque a gente sabe que muita gente que está ali é usuário, tem casa, mas não volta para casa, tem família, mas teve desentendimento na família. E aí são diversas coisas para se tratar com uma pessoa só, imagina um monte. É uma preocupação bastante grande. Nós, não só preocupação, como a gente já começou a projetar algumas ações. Tem um planejamento já. Sim, e não há como funcionar sem ter envolvimento de várias instituições. Então hoje um policial militar, né, nosso amigo aí de caserna, procurou a gente lá enquanto gerente, né, como secretária. E aí, coronel, o que a gente vai fazer, né? Então, porque ele assumiu uma unidade e vem as reclamações, né, até ele, da pessoa em situação de rua, né, e é algo que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, ali eu comecei a traçar uma rota e ver quem está nessa, quem tem que estar nessa estratégia. E chamar, conclamar esse grupo para a gente conversar da mesma forma, né? Para a gente alinhar a estratégia no mesmo rumo. Nisso entram as igrejas, as ONGs que fornecem até o sopão. Então todo mundo terá que ser chamado. Eu soube até que existe, diz que deve ter algum nome, mas tipo um coordenador das pessoas em situação de rua. É bem organizado. É bem organizado, tá quase um CVV aí, mas assim, a gente vai chamar, conclamar e falar, bom, tá, o que a gente precisa, né? A gente precisa limpar a rua, não só de sujeira, de lixo, de etc. A gente precisa tornar a nossa capital turística, um momento que não seja turística, mas que seja um lugar que a gente se sinta bem ao passar pelo centro, andar nas ruas, nos calçadões, né? Sem temor, né? Arejado. E quando mais a gente tem usado esse termo, a gente dá essa ração para gato e eles vão proliferar. Então, quando você está dando comida e alimento somente, não tendo uma trajetória ali, uma projeção do que a gente precisa fazer para trazer dignidade para essa pessoa, ela vai continuar naquela situação. Afinal de contas, ela está ali numa situação indigna, antes de tudo, mas totalmente vulnerável. Sim. Então, tirar desse estado de vulnerabilidade é essencial e para isso, querendo ou não, há que se usar, né, o sistema de saúde muitas vezes, né, porque na maioria das vezes são drogatícios que estão lá. E isso traz um mal social, um mal-estar social. Então isso não é só para a pessoa, como ele afeta toda uma economia, né, toda uma logística que existe e funcionalidade da capital. Sim. E quanto mais a gente estimula isso, mais, né, pessoas em situação de rua haverá. Não há que haver esse estímulo, a gente tem que cessar isso. De forma radical, não, de forma muito, né, zelosa, cautelosa, estratégica, mas assim, muito lúcida, porque a gente não vai desistir disso de forma alguma. Não dá para fazer vista grossa. Antes era só o beco, né? Ali é o nosso beco. Antes era só ali, agora proliferou. Isso. Eu tirava serviço na rua, de repente a Mato Grosso estava sendo tomada. Sim. Eu chegava lá, falava, olha, dá para ir lá pro beco? Dá para ir lá pro beco? Era o beco Morro da Luz. E agora, lembra da Rua das Noivas ali? Sim. Quem não conhece a Rua das Noivas? Então assim, até quando a gente vai estimular a indignidade, a vulnerabilidade social? Quem está ganhando com isso? Quem está ganhando? Sim. Não entendo. Não há ganho para ninguém, nem para aquela pessoa que está ali, porque ela é indigna e totalmente vulnerável.
é como se fosse pegar uma criança e geralmente, né, e, sei lá, incentivar algo que seja muito errado para ela. A gente tem que resgatar isso, só que às vezes para o humano, né, o adulto em si, tem que haver outras formas, né? Que o adulto, querendo ou não, ele acha que já sabe, que já aprendeu, que não tem nada para ser tratado. O adulto, né, principalmente homens, eles acham que não precisa cuidar de saúde mental, né? A questão da droga não está fazendo tão mal assim, né? São fugas sociais que a gente tem que trabalhar antes de tudo a mente dessas pessoas, né? Sim. E para que elas se enxerguem. Sim. E saindo agora um pouquinho desse assunto, voltado para a questão da assistência social, Coronel, falando um pouquinho sobre a campanha que foi sua e do prefeito eleito Abílio. Você é uma servidora pública de carreira e acho que uma das coisas que pesaram muito contra a campanha de vocês e propriamente contra o Abílio foi alguns apontamentos feitos por ele voltados aos servidores públicos, principalmente quando ele falou sobre as operações que ocorreram na Prefeitura de Cuiabá, falou que muitos desses casos de roubos, de furtos, tinham a ver com servidores que também contribuíam para que isso acontecesse. Então, de certo modo, isso pesou para a campanha de vocês, tanto que vários servidores públicos haviam se pronunciado dizendo que não iriam votar no Abílio por conta disso. E não votaram. E não votaram de fato. Mas a gente viu o resultado nas urnas aí. Inclusive, em um desses apontamentos, o Abílio falou sobre colocar câmeras de monitoramento para vigiar esses servidores, que foi outra coisa que também pesou negativamente para a campanha. Pensando pelo lado seu, como servidora pública de carreira, como é que vai ser esse relacionamento seu e agora do Abílio também com esses servidores públicos? Eu sempre entendo dessa forma. Cada cabeça uma sentença. Sim. Eu estou com Abílio. Eu sou o Abílio? Não. Abílio é Vânia? Não. A gente conversa? Sim. A gente se entende? Sim, também. A gente planeja junto? Sim. Quem é o prefeito? Abílio. Eu sou a vice. Sim. Né? A gente está aqui para somar? Sim. Todo o secretariado, toda a equipe que está chegando, a gente tentando ser o mais seletivo possível. Quando eu falo a gente, porque às vezes eu olho, né, ali, e principalmente, né, na pasta de assistência social, eu que estou, né, direcionando. Contudo, falas, né, às vezes vem algumas falas mal colocadas, pode acontecer comigo, com qualquer um. Abílio pode responder por isso, né, se ele falou isso, ou melhor, né, nas falas dele referente a isso, talvez na mente dele, teria ali uma visão que não fosse necessariamente que foi ouvida, que foi entendida. Quando ele fala de corrupção, todo ser humano, não só o político, ele é factível à corrupção, infelizmente. Eu falo isso porque enquanto em 2022, por exemplo, que era uma campanha não majoritária, né, que era, né, a gente na rua, voto a voto, para mim foi muito penoso ouvir muitas vezes chegar numa feira e você tá um cidadão passando, né? Não os feirantes, mas um cidadão passando e você fala, olha, tal, a gente tem uma proposta. A boca ficava seca de falar. De tanto falar. Porque você imagina falando um por um, né? Não, a proposta tá aqui. Quem vai ler, gente? O Santinho tem que ler. Tem que ler o que tá lá atrás, o Santinho, né? A campanha na questão da televisão, né? O tempo de televisão era mínimo. Para falar o número, o nome, acabou. Às vezes nem isso. Ou é Vânia, ou né? é 222. Então, exatamente, entende? Então, assim, e aí eu chegava naquela feira, a boca seca de conversar e falar e tentar convencer, olha, a gente tem boa intenção, a gente sabe fazer administração, não sei o quê. E de repente a pessoa virar e falar assim, olha, mas eu tenho aqui um talão de luz, dá pra você me ajudar? E aí? Entende? Então, assim, é muito hipócrita eu falar que é muita hipocrisia a gente falar e pensar, ou muita mediocridade, ou inocência, ou falta de malícia, a gente falar e pensar que só existe corrupção no âmbito político ou nas altas classes. Não, gente, as pequenas corrupções também são. Pode ser que aquela pessoa não tenha nem noção, consciência, mas aquilo é corrupção. Então, assim, quando houve essa fala,
Abílio pensou, eu acredito, e foi o que muitas vezes ele disse, na questão de romper esse processo de corrupção de coisas grandes, e não de servidor que está ali tomando café, roubando um tempinho para tomar o café, né? Sim. Então, assim, sou servidora pública, quantos cafés na vida a gente não precisa para dar uma aliviada na mente e voltar para a gestão? Todos os dias, a todos os momentos. Eu, de forma muito particular, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar, e tenho até trabalhos científicos nessa área, que é produtividade. Eu acredito muito que esse aí é a solução da vida. Não adianta a gente deixar um gestor sentado ali, qualquer servidor público sentado ali, até esgotado o dia inteiro, né? Eu falo porque, com base nas grandes empresas, né, o Google, né, a gente passou uma pandemia que teve uma produtividade enorme, apesar de ser pandemia, de ser o home office, né? Lá em São Paulo, os escritórios fechavam para trazer o público de novo para a estrutura física. Foi um UPA, porque as empresas verificaram que o atendimento online, no home office, funcionava, não só funcionava, como rendia mais. Sim. Então, é uma verdade que tem que ser dita, né? Eu vou de 8 a 80, né? Também a cabeça tá... Não tem, mas a gente acompanha. Mas, enfim, quando a Abílio trouxe essa questão de fiscalizar isso, eu acho que ele quis levar nesse sentido. Vai ser efetivo? Eu acredito que não. Né, ele vai fazer isso acontecer. Eu acredito que hoje ele tem várias outras prioridades, né? E muito, não é intenção nenhuma, né? Tem esse papel autoritário de gestor. Porque já seria pergunta, né? Na sua secretaria vai ter câmeras para ficar filmando os servidores? Para ficar filmando os servidores? Nas canetas. Tem que rir, né, gente? Gente, quem que suporta trabalhar assim? Vamos falar sério? Não existe, né? Ninguém. A gente tem que trabalhar com pessoas livres. Se eu estou falando de levar dignidade e tirar de um estado de vulnerabilidade, se eu estou falando de consciência social, de consciência política, e vai eu colocar, né, ficar ali gerenciando a minha equipe. Eu trabalho muito, como eu disse, com gestão por competência, qualidade de vida no trabalho, produtividade. Produtividade, ela tem critérios, né? Você fez, você não fez. Não é o tempo que você passou dentro do teu local de trabalho. É o que você produziu, o que você trouxe. Então, isso é inegável. São dados, são relatórios, né? É o fazer, a execução, o produto do trabalho. Não do tempo que você passou dentro de uma secretaria ou coisa parecida. Logicamente que hoje tem um sistema implantado de pontos, etc e tal, mas a gente tem que analisar até isso. É isso mesmo que funciona e que vai fazer funcionar? Isso tem trazido qualidade de vida no trabalho para que esse administrador, para que esse funcionário público, ele tenha uma qualidade de vida pessoal também, para poder ofertar uma boa qualidade de vida para a sociedade? Tudo são coisas que têm que ser pensadas, né? Onde me compete e onde eu tiver autonomia, eu sempre pensei e trabalhei dessa forma. Então vai ser, nem precisa ir lá, a Coronel falou que não precisa nem trabalhar. Não é assim. Então as pessoas que trabalharam comigo, né, poderiam falar... Menos imposição e mais produtividade, exatamente, seria isso? Exatamente. A gente sabe que todas as pessoas precisam de, primeiro, autonomia para trabalhar. Se ela é um funcionário público, efetivamente, e se ele é eficaz, ele tem que produzir algo. Sim. Mas para produzir algo não tem que ser impositivo, né? A pessoa tem que ter autonomia para trabalhar. É só em cima da autonomia que a gente vai gerar até criatividade, né? Se diz muito do ócio produtivo, né? Sim. Então, assim, a gente vê grandes empresas aí, eu fazendo um trabalho científico sobre isso, Avon, Google, Johnson. Então, assim, grandes empresas que têm super sucesso, sabe? Deixando essa autonomia. A pessoa trabalha, às vezes ela rende mais da meia-noite às 6. E acontece. Tem que ter esse pensamento um pouco mais amplo. Tem, né? Levar tudo isso que eu estou falando para o serviço público, lógico, vai ser uma inovação enorme, né? Um desafio enorme. E não estou falando que isso vai acontecer. Mas enquanto eu puder e onde eu puder mexer para que a pessoa tenha autonomia
mas que ela produza, antes de tudo, encaixar a pessoa certa no lugar certo, sabe? É o que me move. Então, gerar gente, né? Gerar equipes, gerenciar pessoas, me move muito, porque é o que eu falei, não adianta, não é a Vânia que vai resolver o mundo, não é o Abílio. Não. Então, é essa turma que está aí atrás, exato, não é? Sim. Essa turma tem que ter essa liberdade, essa competência, mostrar, produzir, né? Chama a atenção aqui também, né, a gente falando um pouco sobre esse secretariado que tem sido escolhido pelo Abílio, ele teve algumas críticas ali, várias críticas com relação a ele teve um apontamento como machista, né? Ele escolheu uma vice-mulher e ele tem feito escolhas aí de várias mulheres aí de renome, né? Em suas profissões, em suas carreiras. Nós já temos aí várias secretárias, inclusive policiais também, né? Sim. Policiais, temos a delegada Juliana, tem a Coronel Radassa, né? Na comunicação tem a Ana Carla, nossa amiga aqui do Conexão Poder. Agora a Ana Carla não vai... Nós vamos ter que entrevistar a Ana Carla agora. Agora a gente vai entrevistar a Ana Carla. Olha só, tá vendo? O mundo, né, dá voltas, Ana Carla. Sim. Então, essa também foi, digamos assim, uma estratégia até para tirar essa visão de como essa crítica machista e trazer mais esse leque, essa visão feminina para essa gestão? Olha, eu de fato, eu nem conversei com a Abílio, eu não tive essa DR com ele ainda. Uhum. Falar, por que você está trazendo a mulherada toda? Mas eu acredito de verdade, nesse momento, eu acredito que, eu não sei se ele pensa dessa forma, mas ele não precisa mais provar muita coisa. Hoje, o que ele tem que fazer? Administrar bem, não é isso? É o que a gente mais precisa em Cuiabá, né? Ele está com o poder executivo na mão. Então, durante esses 4 anos, não vai adiantar ele colocar, porque ele colocou mulher, então tirou a visão dele ser machista. É isso que vai resolver a gestão pública municipal? Não, isso não resolve, né? Então essa eu acredito que não é mais uma preocupação. Sim. Ele tem sim a preocupação de administrar bem essa capital, né? E nós mulheres somos muito competentes para isso, me desculpa, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? É isso. Porque assim, era um espaço é um espaço que, querendo ou não, estava desequilibrado, vamos dizer assim. E hoje há um equilíbrio maior, né? A mulher, ela está em todos os espaços, assim como os homens, né? Ele já estava, e a mulher foi chegando ali aos pouquinhos, falando, olha, a gente pode ser útil também, e aí entrando e mostrando, né? Saindo ali de uma cultura de, né, ser do lar, de ser doméstica, e nada contra isso, né? Quem optar por isso, amém, né? Forme bem os nossos filhos, né? A nossa sociedade aí, a nossa cidadania, que a mulher do lar também tem seu valor enorme. Eu falo que só de você parir um filho, se um dia eu pudesse, cada filho parido e bem criado deveria ser 1 ano pago de INSS, né? Olha, porque pela mulher, proposta boa. Eu acho, tem que ser ouvida lá pelo Senado, né? Então assim, porque não filho não se cria sozinho. Uhum. Essas mães estão aí, muitas vezes, né, mães, eu falo porque tem pais também, né? Sim. Mas em grande parte das vezes as mães estão no lar, educando, levando para creche, trazendo alimento. Então, o que é isso, se não é um valor social também? Aí, não, essa mulher deve ser menosprezada porque está nesse lar, em casa? De forma alguma. Se ela deixa de estar em casa, ela tem que colocar o filho para o município, para o Estado, né? Para, querendo ou não, o Estado e o município ajudar, educar, né, e criar esse cidadão. Então há um papel social muito importante aí de quem fica lá no lar administrando tudo isso. A família é uma empresa, né? Antes de tudo é uma empresa também, né? Cada um com sua função para formar bons cidadãos. Valores, né? Trazer, sabe, uma base ali sólida de valores de cidadania. Então, mulheres, demoramos, né? Mas estão chegando, e elas estão chegando cada vez mais.
Então, acho que a preocupação de Abílio quanto a isso já não existe. Ele está realmente acreditando que isso vai dar certo e que essa, né, essa administração pública aí, a gente é muito competente para fazer e para chegar no mesmo lugar que os homens, né? Sim, com certeza. E aproveitando até, Márcia, que você citou, né, além da Coronel Vânia, nós temos também a Coronel Radassa e a delegada Juliana e policiais, agentes, a bancada da segurança, exatamente, assumindo secretarias aí na prefeitura na gestão de 2025 em diante. Essa escolha por agentes de segurança do estado, por policiais, é um pensamento focado na melhoria da segurança pública aqui na nossa capital, em Cuiabá? É com essa visão de selecionar a dedo ali delegadas, coronéis? Eu acho que... eu acho, né? Porque assim, sério, o Abílio ele toma essas decisões praticamente sozinho. Então eu não tive muito a ver com isso. Sim. E que graças a Deus por isso, porque né, é uma missão árdua, você selecionar, você criar critérios. Imagina a cabeça dele como que tá nesse momento, né? Imaginando toda uma gestão. Então, assim, considerar que são mulheres da segurança, talvez ele enxergue que essas mulheres tenham ali uma habilidade diferente, né? Com relação ao olhar social, né? O olhar de não só olhar com empatia como mulher, é muito nato da mulher ter essa empatia, ter essa sensibilidade, mas olhar também, olhar um pouquinho com malícia, né? Sim. Em todas as circunstâncias sociais, vamos dizer assim, ter esse olhar mais ampliado, porque querendo ou não, a segurança pública faz a gente ter que enxergar, sabe, de uma forma muito maior os vínculos e as relações sociais. E talvez ele considerou isso, né? E pensou muito sobre, né, a questão da pasta, a Secretaria da Mulher, hoje é a Radassa, e uma de ordem pública, né, com a Juliana Chiquito. São mulheres super competentes, né? Conheço as duas, tive a oportunidade de estar com as duas e trabalhar pouco tempo que fosse, mas com as duas. Então isso não tem, né, na cabeça dele, eu não sei qual foi o critério decisivo. Mas querendo ou não, são mulheres que têm um pouquinho talvez de um olhar mais malicioso social. E que é necessário para essa lida também política, para essa lida dessa pasta que elas vão pegar, não ser só esse serzinho, né, sensibilizado e empático que a gente já é naturalmente. Então essa formatação aí, acho que dá querendo ou não, uma habilidade a mais para esse tipo de servidora, né, de servidora pública, que ambas são. E é isso que talvez pode ter sido o critério dele, né? Mas, de verdade, não me foi perguntado nada. Não, estou sabendo. Mudando de prefeitura para Câmara, você tem acompanhado aí todo esse burburinho com relação à eleição da mesa, né? A gente tem acompanhado bastante aqui, cada dia é uma bomba, né? Mas você defende que seja a eleição da mesa da bancada feminina, a mesa feminina? Como tem sido discutido? Ai, Jesus, é cada pergunta capciosa. Jornalista complicado, né? Você pensa que tá saindo de uma, ela vem com outra. Pois é. Não, fica tranquila, no final você ganha uma caneca, tá vendo? Legal! Isso, tão bom! Então, assim, eu de verdade, eu tô tentando me manter um pouquinho distante. Por quê? Essa questão da Câmara, querendo ou não, tem um jogo muito específico político. E pesado. E pesado. Não é à toa que leva o nome de Casa dos Horrores. É um apelido super carinhoso. Então, eu tô, sinceramente, abrindo mão de estar, além das notícias, né? Lógico que não me foi perguntado também, eu tô agradecendo a Abílio por isso, sobre nada, né? Sobre a Câmara em si. Mas ele é político, vamos dizer assim, partidário, né? Porque políticos todos nós somos, né? Sim. Politizados aí. Mas ele é um político já bastante experiente, né? Vivenciado, experienciado e que tem ali na mente dele onde ele quer chegar. Então eu de verdade, eu fico assistindo, sabe, por hora.
e tentando com maior zelo, enquanto meu papel de executivo, que querendo ou não a prefeitura continua sendo executivo, graças a Deus ainda estou na minha mesma casa, né? Meu mesmo poder, né? Que é o poder executivo. Eu tenho tentado me manter nessa postura, sabe? E assisto, eu vejo que tem muita coisa pesada acontecendo. Eu sei que talvez, né, vai chegar a minha hora. Vai. Mas por hora eu estou me poupando. É provável. Estou me poupando e tentando focar muito na pasta, principalmente de assistência social. E bastante, de forma muito zelosa, cautelosa, tentar levar essa pasta aí. Lá dentro também já tem as questões, né? Que querendo ou não tem como a gente falar que não é político, sabe? É, dentro da pasta, da secretaria, não tem. Sim, tem muito, sim, né? Tem um núcleo ali, por mais que são funcionários efetivados, né? Tem os grupos ali formatados. Eu também não me preocupo muito com isso, eu quero saber quem quer trabalhar. E aí, o alinhamento é por aqui, vamos, né? Vamos fazer acontecer, vamos mostrar serviço, vamos tirar, né, a pessoa né, em situação de rua, vamos fazer os CRAS e os CREAS funcionar, casa de albergue, né, cuidar dos idosos, né, com o CCI. Então, meu foco está muito nisso, sabe? E, por hora, me dou o direito de só olhar para aprender, sabe? Postura de coronel mesmo, fazer... acontecer, funcionar. A hora que me chamarem, se chamarem, se precisarem, eu espero que não, eu estarei à disposição. Eu estarei à disposição, né? Mas sim, por hoje o que me compete legalmente, né? É serviço, para isso que fui, né? Mandatária e eleita. Sim. E agora essa pasta bastante específica e ampla, né? Que a gente tem que cuidar. Vânia, para a gente concluir e aproveitando sua presença aqui, essa bomba que o Abílio tem jogado aí, de que haveria interferência de facção na eleição da mesa, a gente até chegou a perguntar para ele sobre isso. Vocês não temem represália? Olha, se a gente fosse viver pelo temor, a gente nem estava aqui, né? Então, assim, quem se propõe a estar numa cadeira, como estamos, né? Está nessa linha de frente do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que seja, tem que recalcar, se tiver temor, recalcar. E temor, eu que sou da área de segurança, logicamente a gente tem cautela, a gente sabe trabalhar com segurança pública, né? Cautela, né? A gente sabe por onde andar ou não, e isso é algo que ninguém pode me tirar. Abílio tem a versão dele, né? Ele sabe, deve saber o que está fazendo, e eu sempre primo e falo, oriento os seguranças dele, né? Na questão, se for represália realmente muito específica de forma física, ele está com seguranças competentes para isso. Agora, represália política, a gente vê o que está acontecendo aí no Brasil, né? Então não é necessário estar... Não, a represália política ela já é normal, já, né? Acontece, já tem sido vista, né? A questão é mais física. Agora, mesmo. Física, então, eu tenho orientado a Abílio bastante. Para ficar esperto. Além de vício, secretária de assistência social. E assim, a gente para pensar, eu acho que eles pensam assim, tá, mas se o Abílio não for, vai quem? Aí vai a Vânia? Então vai piorar um pouquinho, deixa o Abílio lá. Coronel, chegar botando ordem, batendo É melhor deixar o Abílio lá, tá? Só vou dar um aviso aí, né? Já que foi perguntado, a dica, fica a dica, deixa o Abílio lá que é melhor. Então, assim... Já deixar claro aqui. Mas tem orientado ele para ficar, porque senão eu vou atrás atento. Logicamente, né? A gente não tem que vacilar com nada, né? A gente não tem que se achar onipotente e tal. Mas essa, de verdade, né? A gente tem uma equipe de segurança que está ali resguardando. E orientação para a Abílio já tem sido dada, né? Desde o começo da campanha. Assim, Deus provê, né? Ele fala que se em vão vigia o sentinela, né? Assim o Senhor não os guarda. E eu também acredito muito nisso, mas de toda forma ele está com seguranças, né? De forma muito específica, acompanhando, está protegido.
Tá certo. Satisfeita, Karine? Satisfeitíssima. Aí, viu, passou no teste, passou na primeira entrevista. Você promovida. Vai ser promovida. Vai ter que voltar mais sua vezes. primeira caneca para Olha, voltar mais vezes. que Leva pro seu linda. gabinete. Olha que E legal. a gente, quando for te visitar, vai ver a caneca lá. Aqui, ó. Tá bom, obrigada, Repórter MT. Fica o espaço aberto para suas considerações finais também, caso tenha algum assunto importante aí que a gente não tenha falado. Eu, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né, estando com vocês aí, abrindo aí essa gama de informações que está aqui, que eu estou tentando processar tudo isso. Agradecer, logicamente, a sociedade aqui mais uma vez, né, pela eleição, né, por ter confiado nessa gestão abilivânia. E falar que a gente está aqui com muita boa vontade e que durante esses 4 anos aí a gente quer fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que a Abílio também está com uma gana enorme de fazer tudo isso aqui melhorar. E se não fosse dessa forma, e se eu não acreditasse nisso, com certeza eu não estaria com ele, né? Nessa sociedade, vamos dizer assim. Então, que a sociedade espere uma boa gestão e que, antes de tudo também, tenham em mente, né, a ampliação da consciência aí, que é o que a gente precisa, tanto a consciência não só social como política, né, para que não possa, na próxima eleição, a gente tenha menos pesares, né, nessa questão de compra de votos, essa luta tão baixa, né, de valores tão... acho que já exatamente, né, acho que já não é mais... não cabe mais dentro do nível que a gente está no Brasil, hoje ainda existe isso, né? A gente tem que evoluir como sociedade de uma forma geral e é isso que a gente busca e vai buscar durante esses 4 anos, fazer essa sociedade enxergar isso, sabe? É isso. Tá certo. Obrigada, Vânia. Obrigada, Karine. E todo mundo que nos acompanhou até aqui.